Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Bo, que quer dizer vai, nós vamos agora examinar ainda na porção da Torá, a porção rica da Torá. Nós vamos examinar ali, queridos, no livro de Shemot, Êxodo, nós vamos examinar no capítulo 12, e nós vamos examinar a partir do verso 12, amém? Que diz assim a palavra de Adonai: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Eterno. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Queridos amados, aqui nós vemos o Eterno dando as diretrizes para o povo de Israel naquela saída do Egito. A importância, meus irmãos, de colocar o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, para que o Eterno, quando o destruidor passar e olhar aquele sangue, ele passar por cima, amém? E não ferir o primogênito daquela casa, amém? Então, mas os primogênitos dos egípcios foram todos mortos, tanto dos homens quanto dos animais. Isso, meus irmãos, aconteceu, amém, porque o Eterno estava endurecendo o coração de Faraó, e o Eterno tinha este propósito de trazer esses juízos para o Egito naquela época, amém? Mas aquilo ali, aquele sinal naquela época, é um sinal para todos nós, porque ali o Eterno mostrou seu poder, as suas maravilhas, a sua glória, e ele fez a diferença entre o seu povo e o povo do mundo, amém? Apesar do Egito, no princípio, estar na luxúria, entregue aos seus deuses, com aquelas orgias, com aquele paganismo, entregue aos demônios, o povo de Deus estava escravo, estava sofrendo, estava passando luta, mas o Eterno trouxe um servo de Deus, Moisés, que ali, por ordem do Eterno, fez maravilhas no Egito, maravilhas na terra do Egito. E ali, meus irmãos, nós vemos que isto é uma promessa que foi cumprida nessa saída do povo de Israel do Egito, do Eterno, para com Abraão. Na época ele era Abrão ainda, em Gênesis capítulo 15, Bereshit, Gênesis 15, no verso 12, que diz assim: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Nós vimos isso, meus irmãos, nessa Parashá, na Parashá Bo, que o povo de Israel sai com muitas riquezas, sai com vasos de prata, vasos de ouro, sai com vestes, amém, dos egípcios, sai com grande despojo da terra do Egito, amém, depois que o Eterno envia a praga da morte dos primogênitos, amém? O Eterno ali fez uma grande diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Eterno, porque nós vemos aqui, queridos, porque o povo que escolheu servir o Eterno, amém, escolheu não se contaminar com as coisas do mundo. O povo de Israel, ele saiu do Egito. Aqui diz, queridos, em Hebreus capítulo, amém, Hebreus capítulo 11, no versículo 24,
diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, meus irmãos, essa é a grande questão que é colocada para você, meu irmão, para cada um de nós. Você quer ter por um pouco de tempo o gozo do pecado, ou você prefere ser maltratado com o povo de Deus para depois ter o gozo eterno? É isso que Moisés fez. Moisés, aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 25, ele, depois de grande, olha só, irmãos, amém? Ele escolheu, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, né? Ele escolheu passar, né? Em vez do gozo do pecado, ele preferiu, né, sofrer com o povo de Deus, amém? E é interessante que aqui em Hebreus 11, 24 diz assim: sendo já grande, porque ali ele pôde fazer sua escolha, amém? Ali ele escolheu, não, eu vou sofrer com o povo de Deus, do que ter o gozo do Egito, essa luxúria, esses prazeres do mundo e depois sofrer eternamente, amém? Então o Eterno também coloca diante de cada um de nós essa escolha é importante, a escolha de servir o Eterno e de obedecer a Torá e as palavras de Yeshua, amém? Passar pela prova glorificando, louvando e adorando e depois ter o gozo eterno, amém? Essa é a prova que Moisés passou, é a prova que Abraão passou, é a prova que todos os servos de Deus, irmãos, que vão participar do arrebatamento, passam. Você quer ficar no mundo? Hoje, meus irmãos, a gente vê que muitas pessoas que se dizem crentes, dizem que servem a Deus, mas na verdade estão no mundo, né, irmãos? Tem os costumes do mundo, usam as roupas do mundo, falam as palavras do mundo, né? Colocam seus olhos naquilo que o mundo gosta, amém? Ouvem as músicas do mundo, amém? E diz que é de Deus, amém? Dizer que é de Deus, irmão, né? Qualquer um diz, isso é um engano, amém? E Yeshua diz, irmãos, que é bem-aventurado é aquele, né, irmãos, que ouviu a palavra e a pôs em prática. Ali, meus irmãos, essa é a chave, é pôr em prática, não é ouvir e não pôr em prática. Ouvir e dizer que é de Deus e não pôr em prática, e bota, né, as pessoas se colocam diante de um guarda-chuva. As pessoas querem cometer pecado, hoje em dia, muitos eles fazem o seguinte: olha, gente, é a graça de Deus resolve tudo, eu vou viver como eu quiser, entendeu? E é isso, a história hoje é a graça é o guarda-chuva do pecado, quando a graça de Deus na Bíblia é Ele ter vindo, morrido na cruz, para abrir uma porta estreita, para que todo aquele que obedecer a palavra de Deus, como diz lá 1 João, capítulo 2, verso 15, amém? Que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tem que praticar, amém? Não entra nessa conversa de a graça e eu vou viver como eu quiser, que isso é o que está acontecendo na maior parte das igrejas hoje, amém? Usaram essa doutrina que não tem na Bíblia, amém? Não tem na Bíblia. A graça de Deus foi ter enviado seu Filho para morrer por nós, para que deixou uma porta estreita e que não precisássemos ir nós para a cruz, mas mortificássemos o nosso eu, o nosso velho homem, para assim, obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua, entrarmos no reino dos céus. Isso é a graça de Deus, irmãos, amém? Que está na Bíblia. Louvado seja Deus. E vamos ver aqui também, queridos, amém? Louvado seja Deus, é que no próprio livro de Malaquias, o Eterno faz a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Aqui diz, irmãos, no livro de Malaquias, irmãos, no capítulo 4, verso 17, que diz assim, né, capítulo 4, Malaquias 3, verso 17, Malaquias 3, 17, que diz assim: e eles serão meus, diz o Eterno dos exércitos, naquele dia serão para mim preciosos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então, queridos, você vê novamente aí a diferença, amém, entre aquele que serve a Deus e o que não serve, amém, entre o justo e o ímpio. Louvado seja o nome do Eterno.
Amém? Então nós vemos aqui que o Eterno sempre vai fazer diferença. E no dia do arrebatamento, queridos, será a mesma coisa. O Eterno fará a diferença entre aquele que obedeceu, aquele que passou pela prova, louvando, glorificando, cantando, que nem o apóstolo Paulo no cárcere. Amém? Mas ele foi fiel até o fim e foi salvo, e nós temos que também ser, meu amado, para participarmos do grande arrebatamento que está às portas. Amém? E também vemos, queridos, amém, que o Eterno ele faz realmente a diferença entre aquele que serve e o que não serve, como está ali, irmãos, em Gênesis capítulo 18, verso 25, quando o próprio servo do Eterno, Abraão, amigo do Eterno, fala com o Eterno: ó Eterno, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, Abraão, quando estava ali intercedendo pelas pessoas de Sodoma, para os justos de Sodoma, amém? Ele estava dizendo: Eterno, poupa os justos, não que seja o justo, tem a mesma penalização do ímpio, amém? E o Eterno realmente fez a diferença, de modo que Ló e as 2 filhas saíram de Sodoma, e ali depois o fogo e enxofre consumiu aquela cidade. Queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, seja fiel, obedeça a palavra do Eterno, obedeça as Escrituras Sagradas, obedeça a Torá, obedeça as palavras de Yeshua, amém? Santifica teus olhos, teus ouvidos, sua fala, suas vestes, seus sentimentos, amém? Para que você, naquele dia que está às portas, venha adentrar no reino que está nas bodas do Cordeiro, passa a participar das bodas do Cordeiro, que se inicia com o arrebatamento da igreja. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém? Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.